Nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, solidariedade, o encontro com significado existencial. Eu escolhi esse tema para a gente debater um pouquinho sobre ele, porque nesse período que nós temos vivido de pandemia, tem se discutido muito a importância da solidariedade, né? Talvez como o fenômeno da pandemia como um grande estimulante para se desenvolver a solidariedade e podermos praticar mais essa questão. Então, acho que é um tema bastante oportuno, na verdade, discutir sobre solidariedade é sempre oportuno, mas esse momento talvez exige que a gente reflita bastante sobre essa questão. E, inicialmente, pensando no conceito, né? O que é a solidariedade? O que é ser solidário? Talvez a ideia principal seja essa que eu deixei grifada aqui, que é você se colocar no lugar de outra pessoa, é você se pôr no lugar do outro. Toda vez que a gente tem esse movimento íntimo de se projetar na outra pessoa e tentar se ver na posição dela, a gente certamente está sendo solidário, porque a solidariedade envolve realmente um comportamento fraterno, né, de você envolver as pessoas e olhar para elas, né, criar esse olhar para o outro. Por isso que eu trouxe essa frase de Jesus, que ela é muito conhecida e que talvez ela resuma o que é ser solidário, né? Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas, como está descrito lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. E é uma frase bastante conhecida de Jesus e que certamente resume essa ideia da solidariedade, né? Fazer aos outros aquilo que gostariam que nos fosse feito. Porque nesse momento a gente consegue se projetar no lugar da outra pessoa, entender aquilo que ela está vivendo, entender as suas condições e, nesse momento, também poder se oferecer no auxílio, se oferecer de maneira a trazer algum benefício para aqueles que estão ao nosso lado. Então, o conceito da solidariedade ele envolve o auxiliar sempre que possível, né? Então, a atenção, o compartilhamento, a compaixão, tudo isso tem a ver com a solidariedade. Assim como respeitar os valores do próximo, né? Compreender as pessoas. Lembrando que compreender não significa que a gente tenha que aceitar, né? Muitas vezes nós estaremos lidando com pessoas que pensam completamente diferente de nós, com pessoas que têm comportamentos dos quais nós não concordamos, mas isso não significa que nós não possamos compreender aquilo que elas estão falando, como elas estão agindo. Então, compreender é diferente de aceitar ou de concordar com aquilo, mas é entender aquele indivíduo e, obviamente, procurar auxiliá-lo dentro das nossas possibilidades. Então, isso tudo envolve o conceito da solidariedade. Esse conceito da solidariedade ele vai muito de encontro àquilo que Kardec nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, quando ele fala do homem de bem. Então, eu pensei essa frase que Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele diz o seguinte: seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. Falando sobre o homem de bem. Isso vai muito de encontro a essa ideia de fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. Então, Kardec traz para nós essa ideia de que, conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, conforme nós vamos nos libertando do orgulho, nos libertando do egoísmo que ainda existe dentro de nós, nós passamos a olhar muito mais para o outro, muito mais para o nosso próximo do que para nós mesmos. Porque essa atitude, essa postura, ela é uma postura que vai de encontro ao sentimento do amor fraterno, ao sentimento da solidariedade. E então, representa, né, as características do que Kardec chamou do homem de bem. Importante a gente entender que nós todos somos espíritos
e espíritos que estamos dentro de um processo evolutivo. E esse processo evolutivo, ele não é um processo simples, ele não é um processo rápido também, né? Nós demoramos um tempo muito grande para que a gente possa alcançar o nosso estado de perfeição, como espíritos puros. Mas é importante que a gente entenda, porque o desenvolvimento de determinados sentimentos, de determinados valores, eles acontecem ao longo desse processo evolutivo. Então, a gente sabe que nós partimos de um ponto inicial, como nós aprendemos na doutrina espírita, como espíritos simples e ignorantes. Nós éramos apenas um princípio inteligente, ainda bastante rudimentar. O princípio inteligente, ele para chegar na condição hominal, que é o que nós estamos, com certeza ele levou bilhões de anos, né? Então, partindo desde os minerais, quer dizer, desde os seres inanimados que existem no planeta, a gente já estava presente lá como um princípio inteligente, interagindo com a matéria, evoluindo, se desenvolvendo, né? Depois passando aí para os seres unicelulares, para os vegetais, né? E depois todas as categorias animais, até que a gente pudesse alcançar a condição hominal. E nesse processo evolutivo todo, nós fomos já adquirindo características, adquirindo condições que nos permitissem, como seres humanos, como criaturas humanas, desenvolver sentimentos, desenvolver valores que são extremamente importantes para a nossa espiritualidade. Um grande exemplo disso foi dado nessa condição, talvez muitos de vocês se lembrem desse episódio. Esse episódio que eu vou narrar aqui para vocês aconteceu no ano de 1996. E ele aconteceu na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, num zoológico, o zoológico Brookfield. E o que aconteceu lá foi o seguinte: uma criança de 3 anos de idade, ela caiu num fosso dentro de um ambiente, de um local onde ficavam gorilas. E naquele momento, quando a criança ela caiu, ela ficou desacordada no momento da queda, provavelmente pela altura, né, que ela sofreu. E aí, uma das gorilas que vivia dentro daquele local, que era chamada de Bentijua, essa gorila ela se dirigiu até a criança. Num momento inicial, todo mundo ficou muito apreensivo porque acharam que ela ia atacar essa criança, que ela pudesse machucar ou pudesse agredir a criança de alguma forma. Mas a surpresa foi muito grande porque ela se dirigiu até a criança e, nesse momento, ela pegou essa criança no colo, ela começou a acariciar essa criança, a dar um certo cuidado para a criança, como se ela se compadecesse daquela situação. Ela percebeu que a criança estava ferida, que ela estava machucada, e ela levou essa criança até a porta aonde os tratadores, né, que levavam a comida para os gorilas, por onde eles entravam. Então, ela levou a criança até ali e entregou essa criança para que os tratadores pudessem pegá-la. Impediu que outros gorilas chegassem próximo, que tentassem fazer qualquer tipo de agressão com a criança. Então, essa atitude da Bentijua, ela ficou muito marcante. E isso fez com que esse biólogo, o Franz Wall, que eu estou citando aqui, ele é um grande estudioso dos primatas, né? E ele é um grande defensor de que a solidariedade ele é um sentimento que já existe nos primatas. E ele usa muito o exemplo da Bentijua como o exemplo de solidariedade, de que os animais eles também têm esse comportamento, né? Claro, esse é um exemplo. Existem muitos animais que demonstram esse tipo de comportamento, né? Quando a gente estuda na natureza. Então, assim, isso demonstra que a solidariedade ela já era um sentimento existente, mesmo em outros seres, quer dizer, ela não é exclusivo dos seres humanos, e nós, na verdade, vivemos um momento em que a gente deve aprimorar esse tipo de sentimento. Então, Emmanuel, no livro O Consolador,
ele traz para nós essa afirmação que ela é bastante importante, dizendo o seguinte: antigamente a existência do homem resumia-se na luta com as forças externas, de modo a criar uma lei de harmonia entre ele próprio e a natureza terrestre, indicando para nós que no passado, né, como ilustra essa figura que tem aí na tela, na época que nós ainda éramos seres mais primitivos, né, vivíamos ainda lá nas cavernas, em condições muito difíceis de vida, a nossa luta era uma luta de sobrevivência. Então, todos os nossos esforços, toda a nossa inteligência, né, os recursos pelos quais a gente possuía, eles eram todos voltados para que a gente pudesse sobreviver na natureza, para que a gente pudesse encontrar segurança, encontrar alimento, encontrar condições mínimas para poder sobreviver e conseguir manter a espécie existente. Então, durante muito tempo, essa foi a luta, né, nossa como espíritos, tentando trabalhar essa questão da sobrevivência. Então, era essa luta com as forças externas. Porém, a gente chega num momento da humanidade em que essa luta ela já não acontece mais, porque nós já aprendemos, já criamos uma série de condições para a nossa vida, através do desenvolvimento da nossa inteligência, que hoje faz com que a gente não precise mais viver esse tipo de embate. E Emmanuel, então, nos coloca que todas as energias espirituais se mobilizam nos tempos modernos, ou seja, na atualidade, em torno das criaturas, convocando-as ao sagrado conhecimento de si mesmas dentro dos valores infinitos da vida. Indicando para nós que, atualmente, né, a gente tem a oportunidade de nos dedicar os nossos recursos, as nossas forças, né, aquilo que nós temos dentro de nós, para o nosso aprimoramento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, a gente hoje não tem mais que ficar preocupado se nós vamos conseguir caçar o alimento, se a gente vai conseguir ter água para beber, se a gente vai conseguir estar vivo amanhã por conta das condições extremamente perigosas que a gente vive. Então, hoje, claro, existem pessoas ainda em situações de vida bastante difíceis, mas, de modo geral, a humanidade já se desprendeu dessa condição. Então, a maior parte das pessoas estão em condições, né, de vida adequadas para que elas possam começar a se preocupar com a sua questão espiritual, começar a se preocupar com os valores que elas têm dentro de si mesmas, se preocupar com os seus comportamentos, com os seus pensamentos. E é isso que ele vem trazer para nós, que a gente vive uma época, um momento de transformação em que a gente deve assumir realmente nós como humanidade, como seres amáveis, amorosos, fraternos e que tenham que aprender a desenvolver a nossa solidariedade. O fato é que hoje, né, nós vivemos uma grande crise. Isso nós temos já falado em muitas das nossas palestras nos centros, né? A humanidade ela vive uma crise. Então, é o que nós chamamos da crise do homem contemporâneo. Uma crise que vem num momento em que a humanidade precisa avançar mais. Nós sabemos que nós estamos aí numa etapa de transformação do planeta, né? A gente precisa sair do mundo de provas e expiações para entrar num planeta de regeneração. Então, a humanidade precisa desse avanço, e essa crise ela vem justamente para abalar, para fazer com que a humanidade perceba os seus erros, as suas falhas e possa realmente alavancar o seu desenvolvimento. Essa crise, ela acontece porque nós, ao longo de toda a nossa história e como criaturas humanas, né, vivendo nesse planeta, nós ainda não aprendemos a trabalhar ou a lidar com os nossos sentimentos, principalmente o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Esses sentimentos, eles sempre foram muito reprimidos dentro de nós. E porque os conceitos morais que nós temos hoje, né, aquilo que a gente estuda, a gente aprende que Jesus falou, ou que mesmo outros indivíduos, né, como Buda, por exemplo,
vieram trazer conceitos morais, esses conceitos eles existem há muito tempo. E as religiões sempre utilizaram desses conceitos, só que nós nunca aprendemos a trabalhar os sentimentos para que a gente transformasse o que tem dentro de nós. Ou seja, eu preciso transformar o meu egoísmo em amor ao próximo, em fraternidade, eu preciso transformar o meu orgulho em humildade, fazer essa transformação. A gente acabou sempre oprimindo esses sentimentos, ou seja, guardando esses sentimentos, mas não trabalhando eles. E a gente chega num momento da humanidade, principalmente um momento em que o pensamento religioso ele acabou se enfraquecendo e os valores materialistas acabaram se tornando mais comuns no dia a dia, né, alimentando mais as nossas ações, alimentando os pensamentos, o modo de viver, o modo de agir, de maneira que esses sentimentos que estavam todos guardados lá dentro, agora eles estão eclodindo, eles estão aparecendo. Então, o orgulho vai aparecer mais, o egoísmo vai aparecer mais, aí com isso vem mais agressividade, por isso que a gente vê uma violência mais aumentada, a gente começa a ver muito, está tendo muita corrupção, isso é um sinal de que a gente está pondo para fora aquilo que estava guardado lá dentro, porque no fundo a gente ainda está muito olhando para si próprio, né? Porque o indivíduo que vai lá e pratica corrupção é porque ele está mais preocupado consigo mesmo, né? E do que com a comunidade, do que com aqueles que estão à sua volta. Então, esses comportamentos eles acabam sendo mais exagerados. A gente vê uma sexualidade sendo vivida de uma maneira completamente anárquica, sem a responsabilidade, sem o amor envolvido. A gente vê um grande número de pessoas adoecendo com doenças de ordem emocional. A gente vê um grande número de pessoas cometendo suicídio. E isso tudo é fruto desses sentimentos que a gente está pondo para fora, que a gente ainda não aprendeu a lidar com eles, e por conta desses valores materiais que têm sido incutidos em nós, e que é difícil a gente conseguir viver sem se influenciar por eles, porque eles vêm de todos os lados. Eles vêm pelo modo como se entende a vida hoje, eles vêm por aquilo que se considera que é adequado, como, por exemplo, hoje em dia se espera muito que a pessoa tenha um trabalho com uma boa remuneração, né, que ela tem que ter um certo status na sociedade, que ela tem que ter uma casa muito boa para morar, porque ela tem que ter o carro, porque ela tem que fazer viagens todos os anos. Então, você tem muito essa ideia de que a vida perfeita é a vida carregada de coisas materiais, né? E isso vai sendo incutido em nós durante toda a vida. É difícil a gente conseguir driblar essa carga toda de valores, de maneira que a gente acaba adoecendo emocionalmente perante essas condições todas, porque elas não nos preenchem, né? Mesmo aquelas pessoas que alcançam esses objetivos materiais, elas acabam adoecendo também porque elas não preenchem a nossa vida. E a gente acaba se distanciando daquilo que é o nosso objetivo maior da existência, que é muito mais uma transformação íntima, um crescimento espiritual, do que as coisas materiais, que só representam ferramentas nas nossas mãos, nada mais, né? Eles não são a finalidade da nossa existência. Por isso que hoje, né, o grande desafio, né, do homem contemporâneo, o desafio da criatura humana na atualidade, é buscar realmente um significado existencial. Joana de Ângeles, ela fala muito isso nas obras, né, que foram psicografadas pelo Divaldo, a importância de cada um de nós buscar esse significado existencial, porque muitas vezes a gente vai vivendo sendo levado por esses valores materiais, sendo levado por aquilo que está na moda, por aquilo que está acontecendo, e a gente não para refletir o porquê que nós estamos aqui, né? Por que nós encarnamos, qual é a finalidade da nossa existência, qual que é o objetivo de
estarmos passando por determinados problemas, por determinadas dificuldades, qual é o objetivo da gente ter que conviver com as pessoas com as quais a gente convive. Tudo isso tem um sentido, tudo isso tem um motivo importante nas nossas vidas, e a gente tem que procurar buscar o significado da nossa existência. E certamente, né, se a gente for pensar de uma maneira bastante genérica, para todos nós, né, o porquê que nós estamos aqui, certamente é para nos melhorarmos, né? Nós sabemos que nós somos espíritos imortais, a nossa existência real, verdadeira, não é como seres encarnados, a nossa existência verdadeira é no mundo espiritual, nós somos seres espirituais e só estamos temporariamente aqui encarnados. Encarnamos para quê? Encarnamos para que a gente possa justamente aprimorar aquilo que nós temos dentro de nós. Porque no mundo espiritual, quando a gente aprende alguma coisa, a gente adquire um conhecimento, adquire uma informação nova, é muito fácil, nós do lado de lá, seguirmos aquilo que a gente aprende. Porque no mundo espiritual, nós estamos livres de muitas coisas materiais, nós estamos livres de muitas condições que existem aqui no mundo terreno. Então, o espírito ele tem mais lucidez. Então, quando a gente está do lado de lá, a gente tem essa lucidez e a gente consegue andar na linha, vamos dizer assim. Mas a hora que a gente encarna aqui no planeta Terra, a gente se põe dentro, inserido neste mundo material, com uma carga material muito mais densa, onde a gente não vai ter essa lucidez do espírito, o que nós vamos expressar aqui? Aqui nós vamos expressar aquilo que nós realmente somos. Então aqui a gente vai pôr todas as nossas tendências para fora, aqui é que a gente põe o nosso orgulho para fora, o nosso egoísmo para fora, e é por isso que é importante a gente estar aqui. Então essa é a finalidade. A gente precisa aprender a lidar com isso na vida física, na vida terrena, para que a gente possa realmente garantir a nossa evolução, para que a gente, ao chegar do lado de lá, ao chegar no mundo espiritual, nós possamos estar em condições melhores do que quando nós aqui chegamos. Isso daqui é uma ideia muito importante que ela traz muito aquilo que Jesus queria nos ensinar, né? Se nós pegarmos os evangelhos e nós estudarmos os evangelhos como um todo, né, tentando buscar uma compreensão geral dele, nós vamos perceber o seguinte: Jesus fala muito pouco da nossa, assim, de uma ligação ou de um caminho para que a gente possa se aproximar a Deus de uma maneira única. Assim, olha, se você quiser se aproximar de Deus, e o que seria se aproximar de Deus? É nos tornarmos melhores, né? Nos tornarmos mais perfeitos, é nós abandonarmos os sentimentos que são inadequados, como orgulho, como egoísmo para trás, é desenvolver em nós o amor, a fraternidade, a tolerância, o perdão. Esse se aproximar de Deus, Jesus sempre fala muito pouco como uma atitude única. Olha, se você ficar lá em prece o tempo todo, você vai conseguir ficar mais próximo de Deus. Não, a gente vai perceber que a fala de Jesus, ela sempre vincula muito nós aos outros. Vincula sempre cada indivíduo com o seu próximo, com aqueles que estão à sua volta. Por quê? Porque ele quer mostrar para nós de que o caminho para a gente poder se aproximar de Deus, o caminho para a gente poder se tornar pessoas melhores, é justamente nós desenvolvermos a nossa capacidade de conviver, a capacidade de olharmos um para os outros, a capacidade de interagirmos uns com os outros. Esse é o melhor jeito. Esse é a forma que nós temos de poder identificar os nossos problemas e de poder modificar esses problemas, modificar os sentimentos que são inadequados para aqueles que são desejáveis para a evolução do espírito. Por isso que a mensagem de Jesus, ela vai se resumir, né, naquela máxima, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Justamente por quê? Porque é amando o próximo que nós conseguiremos
amar a Deus, é que nós conseguiremos nos aproximar de Deus. Por isso que nós voltamos naquele conceito, era fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. E trouxe aqui essa frase de Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 768, que vem muito nesse sentido, dizendo o seguinte: o homem tem que progredir. Insulado, ou seja, se ele estiver isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. Ou seja, nós só somos capazes de evoluir, nós só somos capazes de nos melhorar, né, de modificar os sentimentos indesejáveis que tem dentro de nós para aqueles que são desejáveis, que é o amor, que é a tolerância, que é a resignação, a abnegação, esses valores todos que nós tantos falamos. Só é possível isso nas nossas relações, nas nossas convivências. Porque se a gente fica isolado, nós vamos achar que nós somos perfeitos, porque a gente não vai errar com ninguém, né? A gente não vai cometer nenhuma falha, porque nós não temos com quem cometer a falha. Por isso que a vida de relação, ela é extremamente importante, né? Então, de todos os nossos convívios, porque são nesses convívios que nós vamos encontrar as ferramentas para que a gente possa se melhorar. Por isso que quando a gente vê essas posturas, né, trouxe aqui o exemplo do Chico, trouxe aqui o exemplo de Madre Teresa, que são pessoas extremamente abnegadas, que são grandes exemplos para nós, né, de comportamento, de amorosidade, de fraternidade, de solidariedade, porque são pessoas que conseguem ter uma capacidade muito grande de conviver com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que se comportam diferente. Não vai, quando a gente pensa, e na nossa vida isso é muito comum, porque eu não gosto de conviver com determinada pessoa, porque aquela pessoa faz algo que eu não gosto, porque ela me incomoda, porque é justamente essa pessoa, né, que a gente precisa para nós. E não é o acaso que ela está conosco, né? Não é o acaso que elas aparecem nas nossas vidas, porque a gente precisa aprender a conviver. O Chico tem muitas passagens da vida dele de pessoas com as quais ele teve que conviver, pessoas que tiveram comportamentos inadequados para com o Chico, que agiram de uma maneira completamente inadequada para com ele, mas o Chico sempre manteve uma postura muito tranquila, muito serena, porque justamente conseguia ter esse olhar para o próximo, esse olhar para as pessoas, né? Conseguia se colocar na posição das pessoas, de maneira a não ficar julgando o indivíduo como se ele fosse uma pessoa do mal, como se ele fosse uma pessoa que está ali simplesmente querendo fazer o mal, mas um irmão infeliz, um irmão que ainda não aprendeu aquilo que seria necessário para ele, que ainda não desenvolveu valores e que precisa de tempo, precisa da nossa ajuda, precisa da nossa compreensão para alcançar isso. Então, essa postura fraterna, essa postura solidária, ela é extremamente importante para que a gente possa crescer e que a gente possa se desenvolver. Quando a gente auxilia o próximo, né, como tá um desses exemplos aqui do Chico e da Madre Teresa, né, como a gente vai ajudar as pessoas, né? O próprio Ivan comentou aqui logo no início, né, Ivan, que da sopa, tal, porque a gente precisa ir lá para poder ajudar. Essa é uma postura muito positiva, porque ajudar as pessoas é muito bom. É sempre uma atitude que, com certeza, nos dá significado para a nossa existência. Ser solidário dá sempre um significado, porque isso diz para nós, na nossa intimidade, como que a gente pode ser útil em servir a humanidade, como a gente pode ser útil em trazer alegria para as pessoas, como a gente pode ser útil em auxiliar as pessoas. E a grande recompensa é a gente ver a alegria delas, né? Por mais que elas não nos agradeçam, por mais que muitas vezes elas nem reconheçam aquilo que a gente faz, mas a grande recompensa é a gente ver a alegria, o bem-estar daqueles que a gente está ajudando, daqueles que nós estamos promovendo algum auxílio. Então, esse comportamento, ele é um comportamento extremamente salutar. E hoje em dia, a própria ciência
tem mostrado para nós, através de vários estudos, que as pessoas que têm ação voluntária, né, de ajudar as pessoas, né, que praticam a caridade, que fazem trabalhos voluntários em prol do próximo, essas pessoas, elas têm uma saúde melhor do que aquelas que não fazem isso, do que aquelas que têm um comportamento mais egoísta, que têm muito um olhar sobre si mesmas. Então, a própria ciência vem demonstrar hoje para nós que o comportamento solidário ele traz muito mais saúde, né? Seja saúde física, seja saúde mental, né? Em todos os sentidos, a gente aprende e cresce muito com esse tipo de posição. Queria citar um pouquinho aqui a teoria do Carl Jung. O Carl Jung foi um grande psiquiatra e psicanalista suíço, e o Jung ele tinha uma teoria muito importante que falava da existência de uma sombra psíquica, ou seja, que todos nós, né, dentro da nossa mente, dentro da nossa consciência, nós portamos essa condição, que essa, vamos dizer assim, esse compartimento, vamos dizer assim, dentro da nossa mente, chamada sombra psíquica. E a sombra psíquica seria aquele local onde a gente guarda tudo aquilo que a gente não gosta, né? Seria como se fosse um compartimento da nossa mente em que a gente esconde os nossos problemas, em que a gente esconde os sentimentos, as condições das quais a gente não quer ficar olhando para elas. Como eu coloquei aqui na frase, né, como se a gente fosse aquele tapete onde a gente joga a sujeira por baixo, para poder esconder que está sujo ali. E a sombra psíquica, né, ela precisa ser mobilizada para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa nos educar intimamente, educar os nossos sentimentos. A gente precisa mobilizar essa sombra psíquica, a gente precisa fazer sair o egoísmo, fazer sair o orgulho que tem lá dentro, para que a gente possa trabalhar esse sentimento, porque se ele ficar escondido lá, a gente não consegue nem perceber que ele existe, porque esse movimento de esconder o sentimento dentro da sombra psíquica, ele é um movimento automático, a gente não pensa para fazer isso. Isso ele é inconsciente, a nossa mente faz isso de uma maneira automática, como um mecanismo de proteção, porque como são sentimentos que muitas vezes nos trazem grande sentimento, grande sofrimento, nos trazem, né, uma dor muito grande, uma aflição muito grande. É muito mais adequado mentalmente a gente esconder eles para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Então, isso é um mecanismo natural nosso, a gente esconde ele lá. Mas ele precisa ser tirado de lá, né? A gente precisa abrir esse baú da nossa sombra psíquica e ir tirando os sentimentos lentamente. Por isso que o convívio com as pessoas ele é importante. Por quê? Porque ao conviver com as pessoas, são os momentos em que a gente pode tirar o que tem dentro da nossa sombra psíquica. Como? Toda vez que a gente é ofendido, toda vez que alguém faz alguma coisa para nós e a gente se sente mal com aquilo, a gente se sente com raiva, a gente se sente agredido ou prejudicado por alguém, é porque a gente mobilizou o conteúdo da nossa sombra psíquica. Era isso que o Carl Jung dizia. De maneira que este é um momento muito importante para que a gente possa agir na educação da nossa alma. Então, ao invés da gente cultivar a raiva pelo outro, né, porque fez alguma coisa que a gente não gostasse, porque tomou uma atitude que a gente não achou inadequada, que nos possa nos ter prejudicado, a gente tem que parar nesse momento e pensar assim, poxa, mas o que eu posso fazer comigo mesmo, na minha intimidade, para melhorar os meus sentimentos, para melhorar isso que eu estou sentindo, para deixar de ter a raiva, para procurar compreender o outro, para procurar desenvolver a tolerância, para procurar desenvolver a fraternidade. Esse é sempre um momento extremamente importante. E Jesus trabalhava com essa ideia. Quando a gente estuda, né, a vida de Jesus e todos os seus ensinamentos, a gente vai verificar como Jesus fazia isso. E eu trouxe aqui este exemplo que está demonstrado nessa cena, muito famoso, que é o momento em que
Jesus é chamado porque uma mulher havia cometido adultério e, pela lei mosaica que existia naquela época, a mulher que cometia adultério, ela deveria ser apedrejada em praça pública. Essa era a regra entre os hebreus daquela época. E Jesus foi chamado pelos fariseus. Obviamente, os fariseus, o grande objetivo deles era simplesmente criar uma confusão, porque eles sabiam que Jesus defendia a tolerância, ele defendia o perdão, ele defendia o amor ao próximo. Se ele falasse que era para aquela mulher ser apedrejada, ele estaria indo contra a tudo aquilo que ele ensinava. Se ele dissesse que era para ela não ser apedrejada, ele estaria indo contra uma lei hebraica daquela época, e ele poderia ser preso por isso. Então, os fariseus faziam isso com o objetivo de tentar criar uma confusão para Jesus. Mas Jesus, obviamente, com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento da criatura humana, da alma humana, ele sabia muito bem com quem ele estava lidando e ele sabia muito bem aquilo que ele deveria fazer para que ele desse o seu recado, para que ele desse a sua lição, sem ter que causar um problema para um lado ou para outro. Então, quando ele foi questionado se aquela mulher que cometeu adultério deveria ser apedrejada, o que Jesus fez? Jesus, ele agachou no chão e ele começou a desenhar símbolos no chão. E permitiu que as pessoas que estavam em volta pudessem observar esses símbolos, pudessem enxergar esses símbolos e entender o que aquilo estava dizendo. O que esses símbolos representavam? Eles representavam defeitos humanos, falhas nossas, falhas da nossa vida, que cada um de nós tem. Por que Jesus fez isso? Porque quando a mulher cometia o adultério, vocês podem perceber que é o seguinte, que as pessoas que estavam ali prontas para apedrejá-la, né, carregando pedras na mão, o que eles estavam fazendo? Eles não estavam apedrejando a mulher por alegria, vamos lá, né, como se fosse uma diversão fazer isso. Eles estavam sentindo raiva dela, muita raiva. Por quê? Porque o adultério para eles era como se fosse um crime hediondo. É a mesma coisa quando hoje, por exemplo, na atualidade, alguém pratica um crime hediondo, como a gente vê, infelizmente ainda, algumas vezes isso acontecer. Uma criança foi morta de uma maneira violenta, ou alguém foi morto de uma maneira violenta. O que acaba acontecendo? A população quer linchar aquela pessoa que cometeu o crime, quer matar essa pessoa que cometeu o crime, né? A gente vê muito isso na TV, né? A pessoa sendo presa, aquele monte de gente em volta querendo bater na pessoa, querendo pegar a pessoa. É o mesmo sentimento de quem estava aqui nesta cena, pronto para apedrejar aquela mulher. Porque o sentimento que todos tinham era um sentimento de raiva, né? De uma pessoa que está fazendo um mal para a nossa sociedade, um mal para a gente. As pessoas se sentiam machucadas quando isso acontecia. Então, esse era o sentimento. E o que Jesus quis demonstrar? Ou seja, ele quis aproveitar aquele momento em que as pessoas estavam manifestando esse sentimento de raiva, né, de agressividade para com aquela mulher, para mostrar assim, olha, todos nós erramos, todos nós praticamos delitos, não é só ela. Ela não é a única aqui a fazer isso. Se nós pararmos para pensar, cada um de nós vai encontrar falhas nas suas vidas, cada um de nós vai encontrar defeitos na sua intimidade, comportamentos que são inadequados. E será que nós, dessa forma, temos então autoridade moral para poder condenar alguém? Temos autoridade moral para julgar alguém sobre algum defeito, sobre alguma falha que aquela pessoa cometeu? Essa era a ideia de Jesus e foi isso que ele conseguiu. Porque quando ele fez esses símbolos no chão, ele permitiu com que as pessoas vissem os símbolos, refletissem, e depois disso Jesus se levantou e disse: atire a primeira pedra aquele que nunca pecou. E ninguém atirou a pedra. Todos foram saindo dali sem atirar essa pedra. Por quê? Porque fizeram justamente esse movimento
de mobilização da sua sombra psíquica, dos seus defeitos, das suas falhas, e buscaram realmente compreender o que aquilo significava. Então, Jesus trabalhava muito com essa questão para que a gente pudesse ir transformando os nossos sentimentos, modificando os nossos sentimentos de uma maneira bastante positiva. Certamente, para que a gente possa fazer esse processo, fazer esse movimento íntimo, né, de desenvolver em nós a solidariedade, né, de enxergar o próximo, de modificar o orgulho, modificar o egoísmo que tem dentro de nós, a gente precisa, né, como primeiro passo, a desenvolver em nós a humildade. E aí eu trouxe essa frase aqui que eu acho que ela é muito importante, ela diz muito sobre a humildade, né? Que a humildade não é pensar que você é menos, porque geralmente quando a gente fala humildade, a gente sempre se remonta a isso. Nossa, a pessoa que é humilde é porque ela se rebaixa, porque ela se mostra menos do que ela é. Então, humildade não é pensar que você é menos, é pensar menos em você. Então, humildade é a gente saber o que nós realmente somos. É nós aprendermos a nos enxergar como nós realmente somos. E enxergar como nós realmente somos é vermos que nós não somos melhores do que ninguém. É vermos que nós somos criaturas todas irmãs e que estão dentro de um mesmo processo de evolução. Que nós não somos melhores, que nós não temos mais direitos, né, nem mais regalias do que ninguém. Que este caminho, né, todos nós que habitamos este planeta Terra, estamos dentro de um processo único de evolução e que a gente precisa se solidarizar, a gente precisa se fraternizar com as pessoas, saber enxergar o próximo, saber olhar para o nosso lado para que a gente possa verdadeiramente crescer como humanidade, não só individualmente, mas como humanidade. Por isso, né, para a gente poder finalizar, gostaria resumidamente de trazer essa ideia, que o maior objetivo da existência é nós tornarmos criaturas espiritualmente melhores. Esse, certamente, é a função que todos nós estamos fazendo aqui. Temos que aprender a nos tornar espiritualmente melhores. O significado existencial, ele está justamente na busca íntima desse objetivo. Então, toda vez que nós trabalhamos para nos melhorarmos espiritualmente, nós estamos nos encontrando com o nosso significado existencial, com o sentido da vida, com o sentido, né, da encarnação. E a melhor ferramenta para nos tornar uma criatura melhor, para que nós possamos evoluir, é ser solidário. É justamente conviver com as pessoas e compartilhar com elas, né? Aprender a ser fraterno com elas, aprender a ser tolerante, aprender a respeitar. Essa certamente é a melhor ferramenta para que a gente possa verdadeiramente alcançar o nosso objetivo, que é nos tornarmos melhores e nos dar uma paz interior, uma paz de consciência de que nós estamos cumprindo o nosso papel e com a nossa tarefa aqui como encarnados. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre. Muito obrigado.